Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje, onde nós daremos sequência à discussão segundo o reinado no Brasil. Nós vimos aí do processo de aclamação de Dom Pedro II, discutimos aí a organização dos partidos, os principais partidos, né? Liberais e conservadores. Vimos que a aclamação vai se dar num contexto de convulsão, né? Convulsão interna, já vista uma série de revoltas que estavam acontecendo no Brasil, certo? E liberais e conservadores com o objetivo de garantir a unidade nacional, a manutenção da estrutura vigente, latifundiária, escravocrata, monocultura, visando o mercado externo, a produção voltada para o mercado externo, certo? Busca uma conciliação com o objetivo de conter o ânimos popular, né, mediante essas revoltas. Aclama-se Dom Pedro II e, a partir daí, busca-se, então, a normalidade no país. Certo? Aclamado, vamos ver o slide. Aclamado, Dom Pedro II nomeia o primeiro gabinete formado por liberais. Certo? A farroupilha ainda, lembra, a gente discutiu isso, a farroupilha ela vai chegar ao fim durante o governo do Dom Pedro II. Certo? O gabinete conservador não consegue pôr fim a esse evento, né, do Rio Grande do Sul, a denominada farroupilha. Observa que liberais e conservadores estão se sucedendo por não conseguir pôr fim a essas revoltas. Né? E aí, somado ao fato que foram os liberais que iniciaram um processo, toda a discussão que buscava a aclamação de Dom Pedro II, esses liberais então vão assumir o controle, né, de influência, né, a capacidade de influência sobre o governo, assumindo o gabinete no lugar dos conservadores. E vão promover o que se chama de derrubada. O que é? Todos aqueles funcionários que ocupavam espaços no governo, que estavam ligados aos conservadores, serão destituídos, serão retirados do poder. Certo? E serão colocados no lugar desses pessoas ligadas a esses políticos liberais. Entendeu isso? Sim ou não? Entendeu isso? Sim ou não? Por favor. Tem alguém aí? Mexe o copo. Beleza. Beleza. Tranquilo. Certo? É importante observar isso aí. Nós vivemos um momento de discussão no Brasil de retirada, por exemplo, de retirada da estabilidade do funcionário público. O funcionário público é quem? Aquele indivíduo que prestou um concurso público e entra, independente da sua vertente política. Certo? Isso garante uma certa fiscalização do governo. Certo? Se você, por exemplo, riscos de você acabar com a estabilidade do funcionário público, você demite, então, funcionários públicos concursados, por exemplo, né? Você demite e coloca no lugar pessoas da sua confiança. Quando que essas pessoas de sua confiança vão denunciar algum crime ou algum ato ilícito produzido por você, governo? Nunca. Porque se você cair, ele também cai. Essa discussão tem que ser vista, ela tem que ser produzida, certo? Nessa discussão sobre estabilidade do funcionário público. Certo? A lei de hoje já garante você mandar embora o funcionário que não produz. Certo? Existem meios de você demitir o funcionário que não produz. Não precisa você alterar regras. Certo? Mas muita atenção nisso. Certo? Muita atenção nisso. Nós estamos voltando ao que nós vamos ver mais à frente, o que chama de República Velha. Né? Esse comportamento clássico, você votar pessoas ligadas a você em determinados postos de trabalho e a partir daí você faz o que você quiser enquanto governante, certo? Seja ele, principalmente a nível municipal, isso fica mais escrachado ainda. Certo? E você não vai ter fiscalização. Você não vai ter fiscalização. Você usa o Estado de acordo com seus interesses. Então, aí, qualquer um que critica o governo está sendo intimado pela Polícia Federal. Certo? Quem está ocupando os cargos principais da Polícia Federal são homens ligados ao governo, homens de confiança. Isso é o que a gente chama de aparelhamento do Estado. Isso é perigosíssimo. Certo? Porque ninguém está salvo. Né? A gente vive numa falsa democracia. Então, muita atenção nessa discussão, no que está acontecendo, a gente não está dando atenção. É um mundo que vocês vão herdar, se nada mudar. Né? Então, o que foi a derrubada? A derrubada foi a substituição de funcionários públicos ligados aos conservadores, certo?
e substituídos por indivíduos ligados aos políticos liberais, certo? Durante o processo eleitoral, bom, vão haver eleições para eleger deputados, certo? Representantes da Assembleia. As eleições vão ser marcadas por fraudes e violência para convencer os eleitores a votarem em liberais. Foram as chamadas eleições do cacete. É violência mesmo, certo? Violência mesmo, certo? Morto vota aí. Você vai na cidade, a cidade tem, sei lá, vou chutar aqui para dar um exemplo, né? A cidade tem mil votantes, né? Na hora da contagem dos votos tem 1.500. Né? Morto vota. Certo? Não existe o tribunal eleitoral aí, não existe um sistema de justiça eleitoral para fiscalizar. Certo? A maioria da população, como vocês sabem, é analfabeta. Certo? A maioria da população considerada é analfabeta. Muitos não tinham nem condições de votar, não podiam nem votar. Certo? O indivíduo é analfabeto, certo? O que você faz? Você escreve o nome para ele, você vai votar em quem? José. Certo? Aí você bota lá, conta quantas letras tem. 4 letras, certo? Na hora de votar, o cara escreve lá João e mostra para ele. Tá vendo? Tem 4 letras. João, você está votando em José. Certo? Então, fraude de todas as formas serão produzidas para favorecer os candidatos ligados aos liberais. Imagina a população simples meio a isso tudo. Certo? Imagina essa população. Certo? Tipo de violência física e violência psicológica a qual ela é submetida. Certo? Não existia um órgão que fiscalizasse isso. Bom, os liberais não conseguem pôr fim à farroupilha. Certo? O governo se desenvolve, né? Continua a sequência desse governo. Certo? Os liberais não conseguem pôr fim à farroupilha, a revolta que permanece ainda no país. E o que o Dom Pedro II faz então? Destitui esse gabinete, né, composto por liberais e nomeia, devolve esse gabinete aos conservadores. O que esses conservadores fazem então? Reproduzem as ações produzidas pelos liberais. Destituem os funcionários ligados aos liberais, né, colocam funcionários ligados aos conservadores e durante o processo da próxima eleição, as eleições do cacete voltariam à voga, certo? As pessoas seriam submetidas a mais uma sessão de violência a cada eleição que se desenvolvia, certo? Então, as eleições do cacete e as derrubadas tinham como objetivo garantir a maioria, certo? Do grupo no poder, certo? Quando eram os conservadores, faziam uso das derrubadas das eleições do cacete para que os seus candidatos, certo, assumissem os postos. Quando eram os liberais, eles faziam uso da violência para garantir que os seus fossem eleitos, certo? Tranquilo? Quem não satisfizesse o interesse desses indivíduos, esses indivíduos são os donos das terras, fique isso claro, certo? Seria perseguido, podia pagar com a vida, certo? O gabinete conservador implementa uma série de leis reacionárias, certo? Opa, o que é lei reacionária? Você tem uma forma, você tem um modelo, avança com esse modelo, muda esse governo de X para Y, certo? O que é a reação? É você apagar o Y e voltar para o que era o X. Nós vivemos um governo hoje no Brasil reacionário, certo? Restaura o Conselho de Estado, certo? É aquele Conselho de Estado, aquele grupo de homens que estavam ao lado do imperador e garantia ao imperador um poder centralizado forte. Opa, poder conservador, governo forte, centralizado. Liberais, autonomia para as províncias. Né? Então tem tudo a ver com o ideal deles, né? Tem tudo a ver. Elabora um código de processo penal que centralizava a ação judicial e policial, pondo fim à autonomia das autoridades locais. Ou seja, aquele juiz que estava ligado ao poder local, né, o poder judicial agora está ligado ao poder central. Então você enfraquece o poder dos liberais, certo? Você enfraquece a esses liberais. Tais ações criam um ambiente que favoreciam determinados grupos e interesses, permitindo a esses promoverem arbitrariedades como prisões de adversários, opressão
e não responder por ineficiências. Olha, se o juiz responde a mim, quem for meu opositor, eu mando prender. Certo? Eu mando prender. Você consegue ver? Ainda bem que isso não existe mais no Brasil, né? Acabei de falar no slide anterior, né? Quem está criticando o presidente está sendo convidado a depor na Polícia Federal, certo? O jogador de futebol pode falar, né? E elogiar, homenagear o presidente. A jogadora de vôlei que criticou o presidente foi denunciada no Tribunal de Justiça Desportiva. Por que dois pesos e duas medidas? Nós temos aí, né? Oficialmente não existe, né? Mas a gente está vendo que existe aí um tribunal de perseguição àqueles que se opõem ao governo, certo? Vide aí o que aconteceu com ex-aliados, né? Os ministros da saúde, né? O ex-juiz, né? Que favoreceu, que foi o responsável por isso tudo, né? Então, aqueles que ameaçam o governo, que se opõem ao governo, estão sendo perseguidos, certo? Se eu sumir, vocês já sabem de quem é. Bom, seguindo. Tem alguém aí? Ah, mexe copa, é isso aí, beleza. Bom, beleza. Então nós temos um momento de perseguição. Mediante essas perseguições, né, frente ao descontentamento, ocorre aí uma revolta liberal de 1842 em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, certo? Que vai ser prontamente sufocada por Duque de Caxias. Não é à toa que Duque de Caxias virou herói nacional dentro da história tradicional, né? Não tem mais opressor militar do que esse indivíduo. Já reparou quantos eventos Duque de Caxias está envolvido? Sempre oprimido e sufocando? Esse virou herói nacional, claro. Mantenedor dessa ordem aí, né? O caçador de subversivos, né? De manifestantes. O Duque de Caxias está em todas, quase. Impressionante. Não é à toa que ele virou herói nacional da história tradicional. Os líderes foram presos e posteriores anistiados. Por que eles vão ser anistiados? Porque eles são membros da elite. A gente já sabe na história do Brasil, né, quem tem dinheiro não é atingido pela lei. E quando é atingido é bem leve, né, bem suave. Tem um tratamento diferente. A gente sabe disso, né? Ou existe isso no Brasil ainda? A lei de fato é igual para todos? Silêncio. Né? Ai, Brasil. Esse país me mata. Em 1844, Dom Pedro II destitui o gabinete conservador. Olha só. A gente pode dizer que existe uma instabilidade? Não. Existe uma certa instabilidade, né? Uma troca sucessiva, né? Dos grupos conservador, liberal, conservador, liberal, conservador, liberal. Que motivos teria Dom Pedro II para destituir esse gabinete conservador? Bom, está ligado às pressões inglesas pelo fim do tráfico de escravos. Olha, tanto liberais quanto conservadores, né, são apoiadores da manutenção da escravidão, né? E as pressões inglesas para que a América se adeque ao modelo capitalista, né, que se desenvolve na Inglaterra é muito grande, certo? É preciso acabar com a escravidão, certo? O primeiro passo produzido pela Inglaterra, uma forma de sufocar essa escravidão, é proibindo o tráfico, certo? De volta ao poder, os liberais implementaram a tarifa Alves Branco, que eliminava as tarifas que favoreciam a Inglaterra desde 1810, com aquele tratado de abertura dos portos. Lembra? Os ingleses pagavam menos impostos, até mesmo que Portugal. Lembra? Eles pagavam 15%, Portugal 16% e outras nações 24%. Conseguindo assimilar os fundos do Tesouro Nacional e facilitar o desenvolvimento de algumas indústrias nacionais. É importante observar que a tarifa Alves Branco, certo? Produzida pelos liberais que estão no gabinete, haja vista que o conservador não negocia com a Inglaterra essa perspectiva, então o Dom Pedro muda para um gabinete liberal que teria um discurso mais brando, mais dócil em relação aos ingleses. Isso não significa dizer que esses liberais são a favor da abolição da escravatura, beleza? Não significa dizer. É o tom da conversa. Tanto, o que significa tarifa aos brancos, se não uma
uma cutucada nos ingleses. Né? Você está tirando dos ingleses um benefício que eles sempre tiveram. Certo? Você está tirando dos ingleses um benefício. Certo? A partir de agora não há mais essa diferença, né, de tributação entre os ingleses e outras nações. Está claro isso? Por favor. Em 1847 foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, estabelecendo o parlamentarismo brasileiro. Isso é lindo, parlamentarismo brasileiro. Né? Vão haver algumas tentativas de implementação de parlamentarismo no Brasil. Esse parlamentarismo às avessas que nós vamos discutir aqui. E durante o governo do João Goulart, uma tentativa de implementação de parlamentarismo no Brasil. Certo? Contudo, quem escolhia o presidente era o imperador. Como é que funciona um governo, um regime parlamentarista? Não é? O presidente é uma figura decorativa, né? Quem manda é o primeiro-ministro. Então você tem as propostas, geralmente são dois partidos que se sobressaem, não é que existem só dois partidos, existem vários partidos menores. Você vai ter lá dois partidos que se sobressaem com um projeto político, cada um tem um projeto político. Então você vai votar nos deputados que representam aquela ideia de projeto político, certo? Então se o partido X e o partido Y disputam as eleições, vamos entender que um seja mais conservador e um mais progressista, certo? Se você vota nos deputados do partido conservador, certo? Esse partido conservador vai nomear um primeiro-ministro e é esse primeiro-ministro que vai dirigir as ações do Estado. Se em algum momento esse primeiro-ministro for contra o projeto a qual ele foi eleito, ele pode ser destituído, ele pode ser substituído por outro. Certo? Mas quem escolhe o primeiro-ministro é o Congresso eleito. Tá claro? Então você não vota no primeiro-ministro. Você vota nos deputados que representam o projeto e esses deputados já têm lá um primeiro-ministro escolhido. Olha só, na eleição tal, o primeiro-ministro do Partido Conservador vai ser fulano de tal. Você quer que fulano de tal seja o primeiro-ministro? Vote nos deputados que apoiam aquele primeiro-ministro, né? Aquele indivíduo para candidato. Certo? É assim que funciona o parlamentarismo. Certo? E ele pode vir a ser substituído. Só que no Brasil, quem vai escolher o primeiro-ministro, certo? Não vai ser o Congresso. Quem vai escolher o primeiro-ministro vai ser o imperador. Logo, esse primeiro-ministro está alinhado aos interesses do imperador. Por isso, parlamentarismo às avessas. Na realidade, o primeiro-ministro era mais um peão nas mãos de Dom Pedro II. Certo? Tá claro? É por isso que se diz que esse parlamentarismo às avessas é de caráter centralizador. Porque quem escolhia esse primeiro-ministro era o imperador. E ele não representava a sociedade brasileira. Por que não representava a sociedade brasileira? Nunca representou, né? Nem se fosse real, porque a maior parte da população não participa do processo eleitoral, mas por que não representativo? Para ser representativo, ele teria que ser fruto da escolha dos deputados, né? Que são os representantes do povo. Tá claro isso ou não? Beleza? Então, em que constitui o parlamentarismo às avessas no Brasil? Certo? Por que parlamentarismo às avessas? Porque quem escolhia o primeiro-ministro não era o Congresso, e sim o imperador. Certo? Logo, esse primeiro-ministro estava alinhado com a vontade do imperador. Tá claro isso aí? Beleza? Importante isso aqui, hein? Cronologia e o que foi. Em 1848, conservadores retornaram ao poder e em 1853 elabora-se um Ministério de Conciliação estabelecendo uma trégua que perduraria até 1858. Ou seja, essa inconstância, certo? Essa alternância entre liberais e conservadores, certo? E sempre que havia essa alternância, todas aquelas medidas derrubadas, eleições do cacete, etc., estariam presentes. Então, para pôr fim a essa instabilidade, vai haver o período de conciliação. Certo? Eles se aproximam, apesar das diferenças, para estabelecer uma trégua para que o país possa desenvolver. Que em meio a essas disputas, você não consegue pensar ou implementar medidas econômicas que permitam ao país o desenvolvimento que ele precisa ter. Certo? Observa para esse slide.
Em 1848 a 50, ocorreu um movimento revolucionário em Pernambuco denominado Revolução Praieira, motivado pelas dificuldades econômicas e sociais devido à enorme concentração fundiária na mão de poucos proprietários. Ou seja, o movimento aconteceu devido ao quê? Devido à concentração de terras na mão de poucas pessoas. Certo? A maioria das pessoas não tinham de onde tirar o seu sustento. Da onde ela retirava o seu sustento? Dependia da boa vontade desses homens. Certo? Elas dependem desses homens. A condição de miséria e pobreza é muito grande nessa região. A região nordestina é muito pobre. Certo? A pobreza nordestina até hoje tem relação com esse histórico latifundiário, certo? Que remonta ao passado. Certo? Há necessidade de investimento maciço no norte e nordeste brasileiro. Certo? Reivindicava o voto livre universal, liberdade de imprensa, garantia de trabalho, nacionalização do comércio, controlado pelos portugueses. Veja. A abolição da escravatura e instalação de uma república. Entre líderes, Pedro Ivo, capitão, ou seja, um militar, e Abreu Lima, general, outro, intelectual e socialista utópico. Observação: não era uma revolução socialista. É importante chamar atenção para isso. Não é uma revolução socialista. Apesar de ter entre os seus líderes um intelectual socialista utópico. Quem vai falar sobre socialismo aí, de repente, dá uma chamada, né? O que está acontecendo aqui em 1848? 1848. Que livro é escrito aqui? Pessoal dos pensadores aí, alguém pode me dizer? O que acontece aqui em 1848? Que obra é escrita aqui? Que fato acontece aqui? 1 minuto. Vocês pesquisando no Google. 1 minuto. Tá acabando o minuto. 30 segundos. Ninguém. Manifesto Comunista escrito nessa época aí. Marx. Ah, meus pensadores. Cadê você, Risa? No seu grupo. Manifesto Comunista escrito aí. Está acontecendo na França a chamada Primavera dos Povos, né? O que o Marx vai chamar de assaltantes do céu. Mas nós vamos discutir isso quando discutir doutrinas sociais, mais à frente. Vai ser o próximo slide que nós vamos ver. Ah, não, é Yasmin, né? O seu grupo é o Hayek. Pensei que estava com você, o Marx. É Yasmin. Cadê Yasmin? Né? Tá bom. Escapou, né? Tá certo. Certo? O Marx vai chamar de assaltantes do céu, né? Vai ser um momento onde o proletariado vai assumir o controle de Paris. Eu estou falando de Manifesto Comunista aqui, Yasmin, ó, 1848, né? Primavera dos Povos, né? Você é o Marx, não é? Ou não? Ou eu errei de novo? Certo? Ah, ufa. Certo? Então, vai haver esse momento. Então, muito dessa revolução praieira pode ter inspiração nos eventos que estão acontecendo na Europa. Certo? O que está acontecendo na Europa? Manifestações, né, populares de oposição a esse liberalismo implementado, né, a esse processo de exploração crescente fruto do industrialismo. Certo? Então, o proletariado está às ruas, certo? Está às ruas, levantando bandeiras, sejam bandeiras de caráter anarquista, sejam bandeiras de caráter socialista, certo? Em oposição a esse liberalismo opressor. Certo? Então é importante atentar que no Brasil vai haver concomitante a isso a chamada Revolução Praieira, que reivindicava aí a reforma agrária, a abolição da escravatura e a instalação de uma república. Certo? Beleza? Claro, é importante atentar para isso. Mas você não pode dizer que teve no Brasil uma revolução socialista. Beleza? A gente não tem ainda documentos que garantam isso. Beleza? Sufocada a revolta e conciliados os interesses da elite, tem-se início a era do apogeu do Império. Beleza? O apogeu. Vamos falar de crescimento e desenvolvimento. Economia e sociedade.
Bom, o segundo reinado manteve a ordem exportadora. O café era o principal produto, né? A moeda de troca do Brasil era o café, certo? Novas culturas se desenvolvem, se destacam o cacau e a borracha. Inicia-se um surto industrial, está em destaque aí surto, né? Enquanto a Europa está vivendo a segunda revolução industrial, o Brasil está inaugurando a primeira revolução industrial, o primeiro momento de industrialização. E não é uma indústria potente, autônoma, forte, firme. Por que não? Porque a nossa economia é uma economia dependente, atrelada aos interesses externos, até hoje, certo? Vide aí o preço do arroz, vide aí as negociações referentes ao etanol, vide aí todas as ações, todos os interesses norte-americanos que estão sendo empurrados goela abaixo da gente, certo? Vide aí os interesses dos grandes bancos e a retirada de direitos dos trabalhadores, certo? Então, esse histórico de dependência ao capital estrangeiro é um dos entraves do desenvolvimento desse país, certo? Quando a gente acordar, já é tarde demais, não vai ter mais nada para tirar dele, certo? Inicia-se um surto. A sociedade manteve a predominância de um pequeno grupo rico, poderoso e privilegiado, certo? Não mudou, continua a mesma coisa. O que mudou é que você tem um pessoal chamado classe média que pensa que é rico, certo? Que pensa que é rico, que às vezes toma cerveja artesanal e vai na Outback e acha que é rico, certo? Você tem a predominância, então, hoje no Brasil, de um pequeno grupo rico, poderoso e privilegiado. Quem tiver acesso à rede, quem puder ver a questão do Fantástico sobre o restaurante em São Paulo e a treta que deu entre membros dessa elite nacional, é impressionante. Presta atenção na fala, no discurso, nas redes sociais, tem um vídeo completo. O Fantástico cortou muita coisa. Os caras falando um com o outro. Eu tenho berço. Quem é você? Você tem berço? Eu tenho berço. Você não tem. Olha só, como assim eu tenho berço? Um pega o telefone e fala: peraí que eu vou ligar pro meu delegado. Como assim pro seu delegado? Exatamente, eu tenho educação europeia, americana. É um escárnio, né? É a cara da elite nacional, pedante, arrogante, e que, infelizmente, pessoas que vivem do lado da gente acham que pertencem àquele grupinho ali. Isso é uma desgraça, desculpa o palavrão. Esse é um grande problema nosso. Procura ver esse videozinho aí, certo? Eu repostei ele no Twitter, certo? Eu botei ele lá no Twitter, certo? Mas é um absurdo, certo? O Brasil ainda tem, no Brasil ainda existe, tem vídeo, né? Isso aí. Eu postei no Twitter, eu reproduzi. Isso aí. Dá uma olhada, foi um escárnio. Você vê como que a elite nacional pensa e como ela age, né? A soberba, certo? O uso do poder, você sabe com quem você está falando, isso está nítido ali no discurso, entre eles mesmos. O você sabe com quem você está falando está nítido ali, está nítido, certo? Está nítido, certo? São essas pessoas que decidem o destino da gente, certo? Surgem novas forças sociais. Sim, Yasmin, é bom para refletir sobre, importantíssimo. Burguesia e operariado. Olha, bolas. Se você tem indústria, você vai ter burguesia e operariado. O que predominava no Brasil? E ainda predomina nessa época, né? O campo. O campo é camponês. Tem trabalhador urbano. Agora você tem indústria. Esse trabalhador urbano é um operário da fábrica, certo? Surgem novos interesses, novas reivindicações, certo? Novos objetivos, certo? O trabalhador do campo, ele tem um objetivo, o vendedor da loja tem um objetivo, o operário tem um objetivo, eles têm visões de mundo que em alguns momentos são semelhantes, mas também divergem em outros aspectos. É importante perceber isso, né? É tudo trabalhador, mas eles têm perspectivas e projetos distintos de acordo com a função que eles exercem, certo? A urbanização do país aí, né? Passamos pelo processo gradativo de adequação ao capitalismo e suas novas dinâmicas de exclusão, certo? Apesar do caráter elitista e conservador na política. Que novas dinâmicas de exclusão? Ora, por exemplo, você trabalha na plantação de cana-de-açúcar, por exemplo. Você é um camponês, você trabalha na produção de cana-de-açúcar. Se eu meter uma usina ali, você foi excluído do processo de trabalho, sim ou não? Porque eu não preciso de você mais, a máquina faz o trabalho.
Então, novos processos de exclusão surgem com a indústria. Trabalhos antes desenvolvidos por homens serão desenvolvidos por máquinas, certo? São novas dinâmicas de exclusão. Olha aí, a internet, o comprometimento dos correios, né? O cartãozinho de passagem e o cobrador, aula online. Eu posso dar aula para 300 alunos em 50 minutos. Se eu der aula para 300 alunos em 50 minutos, quantos professores eu pude abrir mão? Né? Se eu considerar que em cada sala vai ter 30 alunos, eu eliminei 10 professores aí fácil. Vou pagar só um. Eu aumento um pouquinho o salário desse um, ele vai se achar o bam, 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 porque ele ganha mais, né? Ele vai tomar cerveja artesanal e vai na Outback, certo? Vai se ver melhor que todo mundo. Para ele foi ótimo, mas para os outros que perderam o emprego, importante pensar nisso. A pandemia está mostrando para nós novas dinâmicas de exclusão. Ela está mostrando para nós novas dinâmicas de exclusão, certo? Algumas novas oportunidades de trabalho vão surgir, mas outras vão desaparecer. Certo? Importante atentar para isso. A aula online, quais vantagens e desvantagens dessa aula? Mas você tem que pensar em todo o contexto, né? Para o profissional da educação. Certo? Para o profissional da educação. Preciso de coordenador? Eu preciso de um coordenador? Está todo mundo em casa. Se eu precisar, eu preciso de quantos? Está todo mundo em casa. Vê? Dinâmicas de exclusão. Pense em outras atividades onde o indivíduo está sendo excluído. Pense em outras atividades. Certo? Senhoritas, senhoritos, vamos encerrar a gravação.